capítulo 5 de João, onde é a partir do versículo 1 até o versículo 9. Olha para o nome do Senhor. Quem encontrou de Amém? Lemos. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, no qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a do primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um outro enfermo, havia 38 anos. Quantos anos, irmãos? 38. Jesus vendo, deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levante, tome o teu leito e anda. Imediatamente o homem se curava, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém, Deus? Vamos fazer uma oração? Aleluia. Vamos fazer uma oração. Tudo sentado no que está. Aleluia. Agradeço a Deus por essa. Glória a Deus. Aleluia. Amado soberano Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Fala-nos através dela. Usa o teu servo que irá ministrar em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, hoje nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Este culto de Santa Ceia, celebração mais importante da igreja, é uma festa. O culto de ceia é um momento maravilhoso de nós relembrarmos mais uma vez o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, para nos dar o direito de vida eterna, a salvação. E nós queremos trazer essa meditação esta noite com base neste texto sagrado, cujo tema é a provisão de Deus. Deus é o Deus que provê todas as coisas aos seus filhos. No texto sagrado, nós acabamos de ler o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 ao 9. Nós podemos destacar nesse texto 3 coisas maravilhosas que nos ajudam a compreender o poder da palavra de Deus e também nos ajuda a ver, contemplar os milagres, as maravilhas que Jesus fez e aumenta a nossa fé para contemplar as coisas que Ele ainda pode fazer. O nosso Deus é um Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Aleluia. O mesmo poder que fez com que Jesus Cristo operasse muitos milagres, inclusive esta narrativa bíblica do Evangelho de João, é o mesmo poder que está sobre a igreja. Esses sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aleluia. Nós temos aqui uma narrativa bíblica onde se fala, onde se explicita a cura de paralítico. E pelo texto sagrado, nós depreendemos pelo menos 3 coisas que fica visível, perceptível aos nossos olhos.
a partir daquilo que Jesus realizou, o milagre que ele realizou. A primeira coisa que nós observamos aqui nesse texto sagrado é a provisão de Deus. Está claro aqui no texto que Deus é o Deus que provê todas as coisas para aqueles que nele acreditam, para aqueles que nele confiam. Então, a primeira coisa que eu destaco aqui para os irmãos é que nosso Deus é o Deus de provisão. Diga comigo, Deus é o Deus de provisão. Segunda coisa que nós podemos extrair do texto sagrado é a incapacidade do homem. O texto deixa muito claro para nós que o homem é incapaz de resolver por si só os seus problemas, os seus dilemas. Ele é incapaz, ele é pequeno, ele é limitado para resolver aquilo que ele precisa resolver. Estou dizendo por isso que nós tenhamos que ter atitude. A atitude nos leva a crer, a confiar, a aguardar, a esperar. Mas por si só, o homem é incapaz. Quantos anos que aquele homem paralítico estava ali, naquele lugar? Ele disse, muito claramente, quantos anos? 38 anos. Eu pergunto a você, se você tivesse a capacidade de resolver os seus próprios problemas, no primeiro ano ele tinha resolvido. No primeiro ano ele tinha buscado a cura e alcançado a cura. Mas por ser incapaz de curar a si mesmo e resolver aquele problema que para ele era tão sério, ele estava ali há 38 anos. Eu imagino que a família daquele homem todo dia o pegava e trazia. O texto não diz isso para nós. Mas isso não nos permite pensar. Não é proibido pensar. Eu imagino que todo dia a família levava aquele homem pela manhã. Deixava lá, porque a expectativa é que na tradição judaica havia um pensamento de que quando você lê o texto da Bíblia que aparece no colchete, pelo sinal, isso nos remete a uma ideia de que é uma tradição. Então havia uma possibilidade, uma tradição, uma crença de que o anjo descia, agitava as águas, e aquele que primeiro descesse nas águas agitadas pelo anjo, recebia a cura. Provavelmente isso acontecia. Isso acontecia porque ali estava uma multidão, aproximadamente 500 pessoas estavam ali, havia 5 pavimentos, onde as pessoas iam para lá para receber a cura. E aquele que primeiro descesse as águas, recebia a cura. Então, o anjo agitava, movia as águas, movimentava as águas, e aquele que primeiro descesse, aquele homem não tinha possibilidade, ou talvez esse parente não estava ali com ele, ou era desprezado, não sei, o texto não deixa isso claro para nós. A verdade é que ele estava ali há 38 anos. 38 anos esperando a sua vez. 38 anos acreditando na cura. Talvez ele estivesse desanimado. Talvez ele tivesse dizendo: a gente, ninguém me ajuda, ninguém me auxilia, ninguém me coloca nas águas agitadas pelo anjo. Estou fadado à morte, vou viver a vida toda para frente. Talvez pudesse ele imaginar essas coisas. Mas a verdade é que o texto sagrado nos mostra que Deus provê todas essas coisas. É o primeiro aspecto que nós tiramos, extraímos do texto. Também nos mostra que o homem, por si só, ele é incapaz, é a incapacidade do homem. E a terceira coisa que o texto mostra é o poder de Jesus. Maravilha, né? O poder de Jesus. Ele é poderoso, ele foi poderoso e ele continua poderoso. Vale a pena confiar no poder de Jesus Cristo. Versículo 6 do capítulo que nós lemos fala do primeiro aspecto do texto que eu estou compartilhando com os irmãos, que é a provisão de Deus. Versículo 6 diz assim: Jesus vendo deitado, e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Irmão, parece
de doença. Vamos imaginar uma doença terminal, uma doença que para a medicina não havia cura, não há ainda hoje. O paralítico andar, se for principalmente um paralítico de nascença, ele pode ter uma prótese, a medicina pode colocar uma prótese no braço, na perna, ele pode voltar a andar. Mas naquele tempo a medicina não era tão avançada como ela é hoje. E se for um paralítico de nascença, possivelmente ele não vai andar. E Jesus pergunta: queres ser curado? Aleluia. Aqui nós já observamos nessa pergunta de Jesus que há uma intenção. A pergunta de Jesus é para fazer aquele homem refletir e acreditar que quem estava na frente dele, embora ele não tivesse conhecimento, embora talvez ele não tivesse ouvido falar, quem estava na frente dele não era simplesmente um homem. Quem estava na frente dele fazendo esta pergunta era o Filho de Deus, o próprio Deus, que tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Quer ser curado? Aleluia. Qualquer homem, qualquer pessoa, no seu senso, na sua consciência, responderia: claro que eu quero, mestre. Claro que eu quero, mestre. Eu quero ser curado. Tanto é que eu estou aqui acreditando no movimento das águas, acreditando no meu milagre. Eu quero o meu milagre. Eu estou aqui há 38 anos e nada aconteceu. Então, essa pergunta nos leva a entender, meus amados, que ao longo da história humana, ao longo da história da humanidade, Deus, em seu amor e misericórdia, sempre tem providenciado milagres para os homens. Sempre tem providenciado cura. Eu não sei qual é a sua situação. Como meu irmão, minha irmã, chegou a este culto, você que está me ouvindo e assistindo, porque a irmã de Dalva ela transmite o culto pelo seu Facebook, isso é bom. Eu não sei como está o seu estado, mas uma coisa eu sei dizer: o Deus que você serve, o Deus a quem você precisa servir, é o Deus que opera milagres. É o Deus que faz coisas extraordinárias. É o Deus que ainda cura. Quantos ainda acreditam que Jesus cura? Aleluia, glória a Deus. Deus é o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Querem ser curados? Talvez seja esta a pergunta que Jesus esteja nos fazendo nesta noite. Nós trazemos possivelmente alguns problemas, todos nós temos algumas coisas que precisam ser restauradas, que precisam ser curadas, seja no âmbito físico, no âmbito emocional, ou até mesmo espiritual. E a pergunta que Jesus faz para a sua igreja nesta noite é: quer ser curado? Quem quer ser curado nesta noite? Bendito seja o nome do Senhor. Coloque a sua fé em ação. Aleluia. Coloque a sua fé em ação. Porque o Deus que nós servimos, ao longo da história da humanidade, Ele tem feito tudo. Lembremos, por exemplo, de grandes coisas que o Senhor fez no passado, na antiga aliança. Quantas pessoas foram curadas na antiga aliança? Aquele comandante do exército do rei da Síria, Amã, estava leproso. E na casa dele morava uma garota, uma adolescente, que era judia. E se o Senhor se apresentar ao homem de Deus, ao profeta de Deus, lá em Israel, Samaria, o Senhor receberá a cura. Não é o profeta que vai lhe curar, mas é o Deus do profeta. Glória a Deus. O Deus a quem o profeta serve. E ele, ouvindo aquelas palavras, provavelmente foi encorajado e se dirigiu ao rei de Israel. Apresentou-lhe a carta do rei da Síria. Ele, porventura, ele não compreendeu. Foi até o profeta nem o recebeu. Diz: vai ao rio Jordão e mergulha lá 7 vezes. Aí ele quis atender o profeta, mas depois, ouvindo os seus auxiliares, caiu em si, contemplando a necessidade da cura, do milagre, ele foi ao rio Jordão. Mergulhou a primeira vez, não aconteceu absolutamente nada. Mergulhou a segunda vez, também não aconteceu nada. A terceira, a quarta, a quinta, aquele homem tinha tudo, irmão. Era um oficial do exército do rei da Síria. Era um homem poderoso, forte, corajoso, destemido, um homem de uma situação privilegiada na sociedade da época. Mergulhou a sexta vez, estava leproso, condenado, porque o leproso, a lepra, a ranceníase naquela
quando ele mergulhou a 7ª vez. E ao sair do mergulho, ao emergir do mergulho, a sua pele estava como uma pele de criança, porque Deus restaurou a sua. Aleluia. Aleluia. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus que tudo pode fazer. É o Deus da provisão. Glória a E o texto deixa isso claro para nós. Quando o Senhor Jesus faz a pergunta àquele paralítico: quer ser curado? Quem está te perguntando é o Deus que tudo pode fazer. Quem está te fazendo essa pergunta é o Deus que cura. Aleluia. É o Deus que dá vida ao céu. Aleluia. É o Deus que come liberdade dos homens. Glória a Deus. Aleluia. Quem está te fazendo essa pergunta? Quem está informando a Deus que poderia ter dito isso? Quem está te fazendo essa pergunta é o Deus que tem poder de ressuscitar mortos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A provisão de Deus. Aleluia. E o Deus que está conosco nessa noite, Ele nos diz que Ele é o mesmo. Que Ele é o Deus que provê todas as coisas para a sua glória, para o seu louvor e para a nossa alegria e felicidade. Aleluia. Como eu já disse, eu não sei qual é a sua situação. Qual é o milagre que meu irmão, que minha irmã está precisando. Mas uma coisa eu sei dizer, pela Bíblia Sagrada: creia em Deus, acredite em Deus, porque esse Deus a quem nós servimos, Ele é o Deus da provisão. A incapacidade do homem, que é o segundo aspecto, a segunda coisa que nós podemos extrair do texto. Versículo 7. Respondeu o homem de fé: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Vamos imaginar aqui que o anjo descia, o anjo é um ser espiritual, ninguém via, mas agitava as águas, e as águas eram agitadas quando eles viam as águas sendo movimentadas, as águas em movimento. Imagina eu, e se eu tivesse mais um pouquinho menos, tivesse um pouquinho melhor de saúde que ele? Alguém que tivesse alguém para auxiliar, para ajudá-lo, e descia. E a tradição diz que recebia a cura. Mas ele, quando ia se aproximando, aleijado, paralítico, ia se aproximando do tanque de Betesda, alguém já tinha descido. E era uma vez, um por vez. Era apenas um por vez. E não é impressionante observar que quando Jesus chega naquele lugar, há 5 pavimentos, e provavelmente há muitas pessoas doentes. Provavelmente ali paralíticos, cegos, surdos, mudos, todas outras doenças. Há muita gente doente ali. Mas Jesus se dirige para aquele paralítico, porque ele contemplava a maior necessidade. Aleluia. E a sua incapacidade de receber o milagre, de receber a cura, porque não tinha ninguém provavelmente para auxiliá-lo a descer as águas. Então o texto diz que ele aguardava 38 anos a sua oportunidade de receber o milagre no tanque. Muito tempo, muito tempo. O tempo de Deus na vida do homem não é o tempo do homem. Aleluia. Às vezes nós queremos uma bênção, queremos um milagre, queremos uma cura para ontem. Claro, a necessidade faz com que a gente queira isso. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E é preciso resiliência. É preciso esperar. É necessário confiar. Aqueles que confiam no Senhor, principalmente, são nos montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Esse homem, dentro da sua incapacidade, é o retrato da humanidade. É o retrato de muitas pessoas. Muitos estão desesperançados. Aquele homem, provavelmente, queridos, estava nessa situação, amargurado, triste, sofrido. 38 anos de espera. Irmão, 38 anos é uma vida. Não são 38 dias, são 38 anos de espera. Provavelmente ele estava já esgotando todas as suas forças emocionais. Não tinha mais força, mas ainda assim ele permanecia resiliente. Uma hora vai chegar naquele mês. Aleluia. Um outro aspecto da vida daquele homem representa o retrato de muitas pessoas hoje que procuram meios, instrumentos, e para receber um milagre, para receber uma cura, procura
receber uma cura. Mas quando essas pessoas, ou nós que aqui estamos, temos a oportunidade e o privilégio de conhecer um Deus que pode fazer o impossível, como isso é maravilhoso. Como isso é extraordinário. Aquele homem estava ali na expectativa de receber o seu milagre, mas no dia que ele teve a oportunidade de encontrar-se com o autor da vida, ele recebeu a cura, ele recebeu o milagre. Quer dizer, meu irmão, minha irmã está aqui nessa luta. O autor da vida está aí. Aleluia. Cristo que tem o poder de curar está aqui nessa noite. Como está em todos os trabalhos. Ele está aqui nessa noite. Eu creio que ele pode curar alguém nessa noite. Eu creio que ele pode restaurar alguém nessa noite. Porque ele é o médico dos médicos. O Jeová Rafa, o Deus que cura. Quem crê comigo nessa noite? Diga glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E por último, o texto fala de 3 coisas. Primeira coisa que nós destacamos é a provisão de Deus. É o Deus que provê todas as coisas, inclusive a cura, inclusive o milagre. Segunda, a incapacidade do homem. O homem por si só, ele não receberia a sua cura. O tempo de espera é uma prova disso. Ele estava ali há mais de 3 anos, quase 4 décadas. E ele não tinha recebido a cura. Ele só recebe a cura quando ele tem um encontro com o autor da vida, com quem Deus que tudo pode fazer. Ou seja, de nós mesmos nós não podemos fazer nada. De nós mesmos nós não temos força. Nós somos tão fracos, mas em Cristo nós recebemos força, alegria, paz, autoridade, poder. Cristo em vós, diz a palavra do Senhor, esperança da glória. A vida de Cristo está em vós. A vida de Cristo está em você. E por isso nós não temos razão para viver deprimidos, não temos razão para viver angustiados, porque o príncipe da vida, o autor da vida, aquele que produz paz dentro de nós, está em mim e está em você. Glória a Deus. E aí nós vamos passar para o terceiro aspecto da palavra: o poder de Jesus. Versículos 7 e 8. Ouça, por favor. Versículos 7 e 8. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer outro antes de mim. Fala da incapacidade do homem. E no versículo 8: então lhe disse Jesus: levante-te, toma o teu leito e anda. Glória a Deus. Aqui está o poder de Cristo. Quando ele dizia: Senhor, não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que me auxilie, que me coloque nas águas quando elas são movimentadas. Jesus disse: levante-te, toma a tua cama, toma o teu leito e vai. Bendito seja o nome do Senhor. O evangelista diz no versículo 9: imediatamente, por uma questão de segundos, ou de décimos de segundos, imediatamente o homem se viu curado. Bendito seja o nome do Senhor. Imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, ele toma a sua cama, o seu leito, e põe-se a andar. E aquele dia é o dia de sábado. Tanto é que os religiosos não agradou aos religiosos a relação de Cristo. Mas Jesus estava preocupado com isso, porque ele é Senhor até o sábado. Imediatamente o homem toma a sua cama e vai para a sua cama. Quando pergunta: quem foi que fez isso no dia de sábado? Ele não estava preocupado se era sábado. Ele diz: eu não sei, mas coisa eu sei, porque eu estava aleijado, eu estava paralítico e agora estou curado, porque Ele seja o nome do Senhor. Jesus, quando fez aquele milagre, ele sai do meio daquele povo, porque ele já estava sendo perseguido pelos religiosos, querendo que os religiosos e as autoridades querendo prendê-lo. Então ele faz o milagre e ele sai. Então Jesus disse: não permanece por muito tempo naquele lugar. A finalidade dele ter ido àquele lugar foi apenas para curar aquele homem que estava há 38 anos esperando a sua oportunidade. Meus amados irmãos, o Cristo que nós servimos, Ele é o mesmo. Ele tem poder de curar. E a Bíblia está cheia de exemplos, tanto no Novo Testamento, através dos registros dos milagres de Cristo, como no Velho Testamento, através dos registros de
Deus realizou. Mas só para citar aqui no Novo Testamento, porque por onde Jesus passava, ele operava maravilhas, ele operava milagres. E ele é o mesmo, está conosco aqui nessa noite. Aleluia. Estou trazendo essa mensagem de Deus para exercitar a sua fé. Glória a Deus. Para fazer você compreender Aleluia. que Ele pode curar a sua enfermidade. Quando você for acometido de algum problema, Ele é o mesmo. Ele, por onde passa, Ele faz coisas extraordinárias. Por onde Ele passou, Ele permanece com a igreja, com o seu povo, com as suas ovelhas. Então, por exemplo, quando Jesus visitou o Tiro e Sidom, Jesus curou uma mulher de Cananéia. Está lá em Mateus capítulo 15, e o versículo 21 a 28. Ao visitar a cidade de Naim, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. O cordeiro já ia levar aquele jovem para o cemitério, para a sepultura. Mas quando Jesus entra naquela cidade, contemplando aquele cordeiro triste, amargurado, aquela pobre viúva que perdera o seu filho, Jesus toca no espírito, ele se levanta e o nome de Cristo é glória. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ao visitar a cidade de Cafarnaum, Jesus sara uma mulher que andava curvada há 18 anos. Ela andava curvada e Jesus restaura a saúde daquela mulher. Bendito seja o nome do Senhor. Também um homem que tinha uma mão ressecada, uma mão pirrada. Jesus devolve os movimentos dos dedos, das juntas e das perguntas para a mão daquele homem. E foram muitos milagres. Foram muitas maravilhas que ele operou, estão registradas nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu quero dizer com isso, trazendo a memória, trazendo a reflexão dos meus irmãos, das minhas irmãs, para dizer, ele ainda cura. Aleluia. Glória a Deus. Ele ainda cura. Glória a Deus. Eu poderia encerrar essa meditação, meus irmãos, se ele convidar a orar para você. Aleluia. Você está com problema. Eu não sei qual é o problema. Se é saúde física, relacionada à saúde física, a saúde emocional ou espiritual. Mas nessa noite, Jesus colocou essa palavra no meu coração para dizer: Ele continua curando. Aleluia. Fique de pé, por favor. A irmã Kézia tem condição de louvar o Senhor?